livro de 1 de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Vamos falar um pouco do chamado de Deus na vida de um homem, né? Quem sabe talvez um jovem ainda, né? Agricultor, ocupado, um trabalho sem muita expressão, estava arando a terra, ali com aquele aparelho puxado pelos bois, e eis que de repente aproxima-se dele o homem de Deus chamado profeta Elias, e o chama para seguir após ele. Vamos falar um pouco sobre o chamado de Eliseu, né? Aleluia. Vacas mortas, arados queimados, né? Isso é muito interessante, você vai ver que tem algo muito interessante nisso. Aleluia. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Versículo de 19 a 21. Você encontrou? Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou os bois, correu após Eli e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Oremos. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente queremos nos colocar sob o mover, dirigir e guiar o teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja aplicada ao nosso coração nesta manhã. Dá-nos, Senhor, a sabedoria, o entendimento vindo de tua parte, para que possamos não só ministrar, mas como também receber. E que essa mensagem ensine-nos algo, ó Deus, especial nesta manhã, com relação ao chamado que Deus faz na vida de cada um, aonde nós nos encontramos e onde estamos hoje. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus faz um chamado na vida de um homem chamado Eliseu. Deus faz esse chamado na vida de Eliseu no momento crítico do ministério de Elias. Elias foi um grande homem de Deus, um grande profeta do Senhor, usado por Deus tremendamente. Mas Elias estava aqui atravessando realmente uma crise no seu ministério. E a Bíblia diz que até mesmo diante de uma ameaça de Jezabel, depois dele haver vencido os profetas de Baal naquele desafio, Jezabel disse para ele, através de um mensageiro, o seguinte: Fica tu sabendo que amanhã farei contigo o mesmo que tu fizeste aos meus profetas, aos meus seguidores. Essa palavra pesou demais no coração de Elias. Elias foi atacado pelo sentimento de medo, de insegurança, e tentando poupar a sua própria vida, ele então fugiu. E a Bíblia diz que ele fugiu para o deserto, e lá se refugiou. A Bíblia diz ainda mais que não só isso ele fez, como também pediu a própria morte, dizendo: Olha, eu não sou melhor do que meus pais. A Bíblia diz que Elias, nesse momento de crise, se enfiou para dentro de uma caverna e ali ficou, como quem dizendo assim: para mim chega, para mim basta, daqui não vou adiante. E nesse exato momento, Deus vai a Elias, na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia, e fala com Elias, e diz a ele o seguinte: o que fazes aí, Elias? E o convida a vir para fora. Elias então sai de dentro da caverna, e quando ele chega do lado de fora, Deus diz para ele o seguinte: olha, coma, beba, recobre suas forças, porque a sua caminhada é sobremodo longa. Ainda tens que ungir um rei, ainda tens que preparar um profeta em teu lugar. Então, e ainda há mais de 7.000 joelhos em Israel que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, Elias pensou que todo o seu ministério já havia sido concluído. Ele pensou que tudo já estava acabado, terminado. Tudo aquilo que ele tinha por fazer, ele já tinha feito. Mas não, Deus ainda tinha muito mais a fazer na vida de Elias. Isso aplica-se muito à nossa vida nos dias atuais. Muitas das vezes você chega um momento em que você acha que você já passou por tudo, já viveu tudo, já enfrentou tudo, mas Deus tem sempre coisas
coisas novas, querendo dar-nos a conhecê-las. Amém? É preciso estar na dispensação, em obediência e na presença de Deus para que Ele diga-nos o que Ele quer que nós façamos. E Elias estava ali e Deus falou com ele. A Bíblia diz que nessa caminhada de Elias, ele saiu e encontrou este jovem Eliseu, que a Bíblia diz que era um homem simples, era um homem do campo, era um agricultor. Ele estava ali com aquele aparelho puxado pelos bois, arando a terra. Era assim que se fazia naquela época, ainda não havia a evolução das máquinas para revolver a terra, para que a terra fosse semeada. O trabalho era feito com um equipamento chamado um arado, e esse arado era puxado pelos bois, e a Bíblia diz aqui que ele tinha 12 juntas de boi, ou seja, haviam mais pessoas trabalhando junto com ele. Dá-nos a entender que a terra era uma terra grande. Eles estavam arando a terra, e a terra sendo preparada para ser semeada. Nesse exato momento, passa por ele o profeta Elias, e lança sobre ele a sua capa. Para o povo daquela época, isso era algo muito conhecido. As vestes do profeta eram reconhecidas onde quer que ele fosse. E Eliseu, naquele exato momento, sabia o que significava receber as vestes de Elias sobre ele. Isso era sinal de um chamado. Isso era sinal que ele estava sendo chamado pelo profeta para seguir após ele, agora para ser treinado, para ser preparado, para que pudesse vir a ser o seu sucessor. E assim aconteceu. Quando ele identificou o chamado, ele disse para Elias: deixa que eu vá a despedir-me dos meus pais. E a Bíblia diz que ele foi, beijou o seu pai, beijou a sua mãe e veio após Elias para segui-lo. Mas a Bíblia também mostra algo muito interessante, que ao ele se comprometer em seguir a Elias, ele também se dispôs dos bois e dos arados. Ele matou os bois e com a lenha dos arados ele assou a carne e deu ao povo. E após isso, ele foi seguir a Elias. Vacas mortas, arados queimados. Vemos aqui na atitude de Eliseu a demonstração clara de que ele estava disposto a seguir a Elias. Quando Deus nos chama para nós servirmos a Ele, Deus precisa ver em nós essa mesma disposição. Deus precisa ver em mim e você que nós também estamos dispostos a imolar os bois e a queimar os arados. E isso tem a ver com o quê? Com a nossa vida anterior. Eliseu, nesse exato momento, ele estava se desfazendo, ele estava quebrando, ele estava cortando todos os laços, todos os vínculos que ele tinha com a sua vida anterior. Ele não queria saber mais de ser agricultor, ele não queria mais saber de conduzir arado, ele não queria saber mais de boi, ele não queria saber de mais nada, mas ele queria saber que a partir daquele momento ele estava assumindo um compromisso real com Deus. Ele havia sido chamado para uma missão, ele havia sido chamado para um propósito. Deus chamou eu e você também com a mesma finalidade. Cada um de vocês que estão aqui nessa manhã, Deus fez um chamado específico para alguma coisa. Talvez você ainda não tenha descoberto, talvez você ainda não tenha se dado conta, talvez você ainda nem sequer tenha dito: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como disse Isaías, né? Mas Deus tem um propósito. Deus não chama ninguém por acaso, Deus chama cada um de nós com um propósito. Ainda que seja para você evangelizar uma única alma nesse mundo, mas Deus chamou você para isso, amém? Então, Eliseu entendeu nesse exato momento que esse chamado era um chamado importante. Era um chamado que ele deveria levar a sério. Era um chamado que ele entendeu que ele não podia ter nada mais na sua vida que lembrasse a ele a vida pregressa, a vida anterior, a vida que ele tinha antes. E ele rompeu exatamente com tudo. Ele matou os bois e com a madeira do arado ele assou a carne. Fez um churrasco, amém? Mandou convidar toda a população. Oh, que bom que a gente estivesse lá naquela mesa farta, hein? Ele fez um churrasco maravilhoso, chamou toda a população, todo mundo comeu, né? se comemorou com ele, ele beijou seu pai, beijou sua mãe, né? Se despediu deles e seguiu Elias. Quando Deus chama a mim e a você para algo importante, muitas das vezes nós pensamos que isso vai acontecer de imediato. Existem muitas pessoas, às vezes, que não querem ter a paciência de esperar o tempo de Deus. Elas não querem ter a paciência de serem preparadas. Elas não querem a paciência de serem treinadas, orientadas e aprenderem para, então, servir ao Senhor, né? A Bíblia diz que após esse chamado que Deus fez na vida de Eliseu,
Eliseu caminhou 11 anos ao lado de Elias, sem que sequer o nome dele fosse conhecido. Ele caminhou 11 anos ao lado de Elias, servindo Elias, vendo os milagres que Deus efetuava através de Elias, e isso foi para Eliseu um grande aprendizado. A mim me preocupa muito, muitas pessoas que hoje em dia, principalmente no mundo da fama, essas pessoas têm uma vida toda errada, toda torta, e de uma hora para outra elas se convertem, e elas são feitas como estrelas gospel, e elas começam a sair, invadindo as igrejas, assumindo os púlpitos da igreja, dando testemunho. Eu acho isso muito precoce, eu acho isso muito perigoso, porque eu acho que tem que haver, primeiro, um tempo, para que a pessoa sente, para que a pessoa ouça a palavra, para que o Espírito Santo trabalhe, para que as raízes espirituais se aprofundem. Quantos que você talvez conheça que já estiveram em muitas igrejas dando testemunhos e hoje já não são mais cristãos, já voltaram à vida anterior, né? Isso é um perigo, né? Então eu acho que tem que ser assim. Alguém que quer servir ao Senhor tem que aprender, tem que amadurecer, tem que ouvir, tem que ser preparado, ser treinado. Elias foi o mentor, foi a quem Deus usou para preparar Eliseu para a missão que o aguardava, né? E quantas das vezes nós já temos visto por aí afora, que na vida, às vezes, as pessoas não querem esperar por isso, elas não querem esperar o tempo, elas querem logo estar em evidência, elas querem logo fazer, mas o problema não é fazer, o problema é saber como fazer, amém? E isso é importante. A Bíblia diz que ele ficou 11 anos ao lado de Elias. Você lembra que quando ele disse para Elias, quero que me dê por herança porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Quando ele falou isso, Elias falou, olha, dura coisa, tu me pediste, né? Porque Elias sabia que dar a ele a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre ele, Elias, agora ele sendo seu sucessor, que o seria, era algo que haveria de envolvê-lo numa grande responsabilidade. Esse é o grande perigo hoje dentro de muitas igrejas. As pessoas querem fazer as coisas, mas querem fazer da maneira delas. Elas querem fazer do jeito delas. Elas não querem estar sob um acompanhamento, uma orientação, uma supervisão. Elas não querem estar sob um ensinamento. Elas acham que já estão prontas, já estão preparadas, já querem ir. Não, não é assim. Jesus, quando estava com os seus discípulos, mesmo depois de havê-los ensinado por muito tempo, ele disse, olha, agora permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Amém? E eles permaneceram. Jerusalém talvez na época não fosse muito agradável. Eles estavam sendo escarnecidos, eles estavam sendo perseguidos. As pessoas não os queriam ali, mas eles ficaram. E muitas das vezes nós temos que esperar isso. Nós temos que ser pacientes e deixar que Deus trabalhe na nossa vida gradativamente, né? Eu já ouvi casos, não aqui, mas eu já vi casos no Brasil, da pessoa chegar na igreja e achar que já pode fazer e quer fazer, e se não lhe der a oportunidade para fazer, ela fica emburrada e vai embora. Já vi muito isso acontecer no Brasil, né? Mas a gente tem que aprender que não é assim, tudo tem o seu tempo. Eu me lembro que eu passei 6 anos ao lado de um pastor, acompanhando tudo que é uma igreja, tudo que é a administração de uma igreja, tudo que é a dinâmica de um culto. Eu entendi tudo a respeito, eu aprendi toda essa parte, fui fazer seminário, eu estudei, eu me preparei, eu fui 6 anos ao lado de alguém me orientando, ao lado de alguém me preparando, ao lado de alguém me instruindo, né? E sob a supervisão, mesmo depois que ele começou a lançar, não só eu, mas os outros que também ele preparou, esse ministério, nós éramos lançados sob a supervisão dele. Eu me lembro que muitas das vezes ele nos convidava para pregar na igreja. Era uma igreja grande, com muitas pessoas. Ele sentava na primeira cadeira, assim, na primeira fila, com uma caneta e um caderninho na mão. E todos os erros que nós cometíamos, as nossas falhas durante a pregação, ele anotava. E no final, né, ele nos chamava e dizia, olha, não é para o seu mal, é para o seu bem, você precisa corrigir isso. Eu tinha um cacuete tremendo quando eu comecei a pregar. Eu falava uma coisa, né? Não sei o que, né?
Isso é um sinal de insegurança. É um artefato, é algo que você utiliza para apoiar algo que você já disse, algo que você vai iniciar a dizer. Né? Já tinha um outro militar lá que já usava uma outra linguagem, e assim é. Mas houve um tempo, nós fomos preparados, e dessa igreja 6 pastores saíram, e estão hoje os 6 em evidência, em várias partes. Né? Alguns, eu estou aqui, outros estão no Brasil, já teve um que esteve lá para o lado de Boston, né? Renato, New Jersey. Então, olha só, um trabalho que começou lá, Deus espalhou, né? E hoje eu estou aqui, o outro já teve em New Jersey, outros estão no Brasil, mas é preciso um tempo. Eliseu, ele estava ali com Elias, e ele sabia que Elias estaria treinando a ele, preparando ele, né? Estaria orientando ele para dar início àquele chamado, àquele ministério. Então foram 11 anos, né? A atitude de Eliseu demonstra muito claro que ele estava disposto a seguir com Elias, abraçando o chamado de Deus. Ele despede os seus pais e rompe com tudo aquilo que o fazia ainda ligado às coisas de antes. O novo crente também precisa livrar-se das bagagens do passado para ganhar a nova revelação de Deus para a sua vida. Amém? Ele sabia que Deus tinha coisas novas para ele, mas ele precisava romper com as coisas que ainda o mantinham atrelado ao passado. O novo crente é a mesma coisa. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Vamos lá, vamos ver o que diz aí. Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, a partir do versículo 12. Vamos ver aí o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Aleluia. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, você encontrou? Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Paulo, ele explica exatamente isso aos Filipenses. Olha, eu esqueço, ou seja, eu abri mão, eu renunciei, eu rompi com todas as coisas que envolviam, que me lembravam, que me atrelavam ao meu passado. E decidi prosseguir para o alvo, para as coisas novas que diante de mim estão. Na vida cristã não é diferente, né? Você vê que o bebê, depois que ele começa a dar os passos, ele abandona o andador. Você pode até dar para ele, não quer nem saber dele, não é verdade? A princípio não, ele não sabe andar, você bota ele no andador, ele senta ali com aquele pezinho apoiado no chão, ele começa a esbarrar em tudo quanto é móvel na casa, né? Sem direção, sem rumo, sem lenço, sem documento, né? Mas a partir do momento que ele ganha a confiança de ficar em pé e começa a andar, bota ele no andador de novo para ver se ele quer ficar lá. Ele já rompeu com aquilo para crescer aprendendo a andar. Na vida espiritual é a mesma coisa. Tem crente que quer ficar no andador a vida inteira. Não pode, querido, não pode. Você tem que sair desse andador, você tem que começar a dar passos firmes, você tem que começar a sentir firmeza, né? E seguir em frente. E romper com todas as coisas que ainda possam te atrelar ou lembrar das coisas antigas. Temos que romper, né? A primeira coisa que Eliseu fez, olha, eu vou romper, não quero mais saber desse negócio. Ele matou os bois, queimou a madeira, despediu do pai, despediu da mãe e foi embora. Amém? E na vida cristã é a mesma coisa. Para que nós venhamos a crescer em Deus, é necessário separar-nos de algumas coisas, às vezes muitas coisas. É necessário romper com as coisas do passado, para poder seguir agora como a Bíblia define, em novidade de vida. Amém?
todas as coisas são passadas e eis que tudo se faz novo. Amém? Então caminhar com Deus é caminhar para o novo. É inseguro? É, porque você vai caminhar para algo que você ainda não conhece, não é verdade? Mas é maravilhoso, Deus se revelando a nós a cada dia, a cada momento, né? Você vai ver que você vai começar a crescer. Mas é preciso abrir mão, é preciso romper. E Eliseu, ele rompe com tudo isso. Ele foi lá, despediu a da mãe, despediu do pai e seguiu após Elias. E não é o que Jesus disse: todo aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Aleluia! É assim que Jesus disse: quem quer vir, segue-me. E foi o que Elias disse para ele: vá e volte, não demore, né? Ele caminhou 11 anos ao lado do profeta Elias. Durante esse tempo, nunca se mencionou o nome de Eliseu. Durante esse tempo, ele nunca esteve em evidência, ele nunca foi conhecido, ele nunca esteve sob os holofotes da fama, mas ele estava lá servindo. Amém? O que o Senhor disse? Senhor, qual é o maior no teu reino? O maior no meu reino é aquele que serve. Amém? Muitas das vezes nós queremos só ser servido, mas Deus chamou eu e você para ser servo. E servo é que serve. Servir uns aos outros, né? Então é assim que a igreja funciona. É um que serve tocando, é o outro que serve cantando, é o outro que serve evangelizando, é o outro que serve orando, é o outro que serve fazendo uma coisa, fazendo... Todos estão servindo ao mesmo Senhor em área diferente, mas para o bem comum do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Então você precisa entender. Não tem para Deus, não tem esse negócio. Tem pessoas que acham que Deus só está olhando para quem está em evidência. Não. Deus está olhando para todo aquele cujo coração é contrito e rendido a Ele. Amém? Seja o que você estiver fazendo, onde quer que você esteja, né? Há poucos dias atrás, eu vi uma foto de uma igreja bem diferente dessa aqui. Diferente de muitas que nós temos aqui ao redor desse lugar. Sabe onde o pastor se reunia com o povo? Debaixo de uma árvore. Não tinha nenhum banco, nenhuma cadeira, nenhum microfone. Apenas ele em pé com a Bíblia na mão, o povo em pé ao lado dele, aquela rodinha, e ali ele ministrando a palavra de Deus, né? E o povo estava lá. Então, será que Deus não está vendo isso? Claro que está, né? E muitas das vezes a gente se engana, né? Mas Eliseu, ele entendeu que ele precisava não só romper, mas também estar disposto a ser alguém preparado, alguém treinado, né? Alguém que Deus estaria usando, mas usando com base, né? Com estrutura. Então a gente precisa aprender. Não há melhor maneira de nós aprendermos alguma coisa que a gente não sabe do que ao lado de alguém que já sabe. Quando essa pessoa tem boa vontade, porque tem muita gente que sabe, mas não gosta de ensinar, né? Eu trabalhei na aviação 15 anos e tinha muita gente lá, casca grossa, que a gente chamava do pano preto, né? O cara estava fazendo um negócio, quando chegava perto, começava a perguntar, ele desconversava e ia embora. Mas quando a pessoa é aquela pessoa que gosta de ensinar, que gosta de orientar, que gosta, ela prepara, ela investe. Então a pessoa que está disposta a aprender, ela vai aprender. Então, querido, Deus chamou-nos para ensinar-nos, para que nós venhamos a cumprir com a missão para a qual Ele já determinou para nós. Amém? Você não sabe, mas Deus já determinou uma missão para cada um de nós. Talvez você ainda não, como eu disse, não descobriu, mas ela já está aí. Você precisa orar a Deus e dizer: Senhor, o que eu posso fazer para servir a Ti melhor? Amém? E Deus vai mostrar a você o caminho, né? A Bíblia diz então que Eliseu passou 11 anos com Elias, vendo todas as coisas que Elias havia efetuado, todos os milagres, a maneira como Deus usou ele. 11 anos Eliseu passou ao lado de Elias, vendo os milagres que este realizava em nome do Senhor. Tempo suficiente para transformar um agricultor em um sucessor. Amém? Você lembra de Moisés? 40 anos no Egito. Todo mundo, até ele, pensava: estou sendo preparado para ser o sucessor de Faraó. Deus lá de cima olhou para ele: nada disso. Você está enganado. Você ainda vai passar mais 40 anos lá naquele deserto, apacentando as ovelhas que nem são suas, são do seu sogro, um cara chamado Jetro. E lá no deserto, um dia eu vou te visitar, vou falar com você na sarça ardente, e aí então eu vou chamar você, porque você vai estar pronto para a missão. Amém? E não foi o que aconteceu com Moisés? 40 anos no Egito. O Egito naquela época era a Harvard, a maior universidade da época. Tudo de mais sofisticado
qualificado em conhecimento, em ciência, era lá. Ele foi preparado lá. Foi preparado não como o João das Couves, não. Ele foi preparado como o filho da princesa. Ele estava dentro do palácio. Ele teve os melhores professores, os melhores treinamentos. Ele foi preparado para ser líder no Egito, sucessor de Faraó. Mas Deus lá em cima tinha outros planos na vida de Moisés. Aí Moisés é envolvido numa situação, tem que fugir, vai lá em direção ao deserto, encontra lá uma moça que veio pegar água, uma conversa suja, o namoro rola, e daqui a pouco ele casa com ela. Está lá Moisés apacentando as ovelhas de um cara chamado Jetro, seu sogro, e fica lá 40 anos. Já agora com uma idade super avançada, ele já está esperando mais alguma coisa? Não, eu já pendurei a chuteira, não tem mais nada para fazer, engano seu. Engano seu. Deus vai ao encontro dele. Ó Moisés, eu vi a aflição do meu povo, ouvi os seus clamores, vi os seus maus tratos e eu desci a fim de livrar. E tem uma boa notícia, é você que vai lá. Amém? Eu? Senhor, eu não, eu sou pesado de língua. Senhor, manda Arão, meu irmão, ele fala melhor do que eu. Não, Moisés. Não, Moisés, é você quem vai. Moisés deu um monte de desculpas para Deus, mas Deus disse, não, cara, é você que vai. Meu amigo, quando você está envolvido nos planos de Deus, não adianta mandar o Joãozinho, porque é você, querido. Deus vai usar é você, não tem como escapar, né? A minha esposa sempre dizia algo que ela nunca devia ter dito. Eu nunca quero ser esposa de pastor. Que deu aí? Ela sempre dizia, eu nunca vou querer ser esposa de pastor. Devia ter falado nada, né? Então, Deus usa. E quando houve o chamado na minha vida, eu tive que fazer o mesmo como Eliseu. Eu tive que largar tudo, eu tive que romper com tudo e abraçar o ministério, abraçar a obra, abraçar a igreja, abraçar o evangelho, né? Então, a vida é assim. Deus tem uma missão, meu irmão, e você quem vai fazer, e se é você, não tem outro, é você mesmo. É Deus vai usar, é você mesmo. Com esse seu jeito, com essa sua cara, né? Às vezes não é uma cara muito sorridente, mas é assim que Deus vai usar, amém? Às vezes, né? Você não é muito simpático, né? igual o nosso irmão botou, estão falando tanto comigo, acho que é por causa da minha simpatia. Será que era? Quando o Brasil levou aquela goleada de 7-1 da Alemanha, né? Então é tremendo. Mas Deus usa, e Deus usa mesmo, e Deus honra. Então, meu amigo, não fique preocupado com isso. Deus vai usar você do seu jeito, da sua maneira. Agora, você tem que ser como Eliseu, você tem que se dispor a ser preparado, treinado, orientado e crescer no conhecimento de Deus, né? E para então ser levado. Eliseu se despojou do lavrador que antes era, para agora tornar-se o sucessor do homem de Deus chamado profeta Elias. Nós também temos que despojar-nos de muitas coisas para poder servir a Deus. Abra comigo lá em Efésios capítulo 4, versículo 21. Paulo escrevendo agora aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 21, veja o que ele diz aqui. Efésios capítulo 4, versículo 21, a partir do versículo 21. Capítulo 4, versículo 21 de Efésios diz assim: se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Amém? Então Paulo está, em outras palavras aqui, afirmando o mesmo. Olha, despojai-vos. Foi o que ele fez, ele se despojou dos bois, do arado, da terra, da família, do local e foi viver uma vida nova, né? Na vida espiritual é o mesmo. Nós temos que nos despojar de tudo que ainda possa nos ligar ao velho homem, inclinado ao pecado, às paixões, às concupiscências, e nos revestir agora do novo homem, segundo a justiça de Deus. Ontem, no nosso estudo com os jovens, o irmão Neandro até usou um exemplo muito engraçado, que é assim, é a mesma coisa que você pegar um porquinho lá da lama,
Você leva ele, dá um banho nele, bota um perfume, um lacinho rosa no pescoço, bota dentro de casa. Enquanto ele está lá preso, tudo bem. Você soltou ele, o primeiro lugar que ele vai procurar é onde? É a lama. Por quê? Porque nele é um coração de porco. Então esse coração precisa ser regenerado. Na vida espiritual não é o mesmo. Enquanto não houver uma regeneração total em nosso coração, nós vamos sempre tentar buscar as coisas das quais nós nos revolvíamos antes. Por isso Paulo está explicando aqui, vos revistais. Ele está dizendo, revestivos do novo homem. Que agora ele diz, criados segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Então é esse revestimento que nós precisamos buscar em Deus, né? E Paulo lá já tinha falado, nós lemos, não que eu já o tenha alcançado, mas eu prossigo. O crescimento é constante, né? A cada dia você cresce um pouquinho mais, a cada dia Deus acrescenta um pouquinho mais. Mas você tem que buscar, né? Você tem que procurar. Quando disse ali, quando foi dito hoje aqui na classe da escola dominical, que quando Deus deu a visão a Ezequiel, Ezequiel tornou-se participante da visão. Na obra de Deus é a mesma coisa, você tem que ser participante. Tem muita gente que quer crescer, mas não quer participar, tem que participar, amém? Participar da igreja, participar do trabalho, participar da obra, ouvir a palavra, ler a Bíblia, orar. Então tudo isso é a sua participação para que Deus traga a você o crescimento, amém? A Bíblia diz que na visão ele lançou-se nas águas. Ele não só contemplou, mas ele se tornou parte da visão. Ele deu os primeiros passos onde as águas ainda estavam nos calcanhares. Esses são os primeiros passos que você deu quando se converteu ao Senhor. Tem gente que está na margem até hoje. Os anos já foram embora, já passaram. Era criancinha pequena lá em Barbacena, no tempo que amarrava cachorro com linguiça. Né? E, não, tem que crescer, querido. Você tem que sair. Olha, as águas rasas dá a nós uma falsa sensação de segurança. Mas não há crescimento se não houver disposição em correr risco. Todos os que querem crescer têm que correr risco. Seja em todas as áreas. Tem que correr risco. E a Bíblia diz que Ezequiel então foi mais adentro um pouco, a água já estava no joelho. Tem gente que diz assim, não pastor, daqui eu não passo, daqui tá bom pastor. Não pastor, não me chama para pregar não, porque eu não sei pregar esse negócio. Ó pastor, não, tem que se lançar, tem que deixar Deus levar nas águas, amém? Você tem que dizer, Senhor, eu estou aí, eu vou me lançar e agora seja contigo, amém? Tem que se lançar, você tem que ser parte desse crescimento, você não pode ser um assistente, não, você vai ser participante. Tem gente que quer, você já viu, né? É igual jogo de futebol, é 22 brigando por uma bola e uma multidão na torcida. Né? E quando ainda perde o gol, todo mundo reclama, né? Na vida espiritual, não. Você é parte do jogo, você é parte da caminhada, você é parte da obra. Você tem que vir em campo, amém? Aleluia. Você tem que botar lá sua chuteira, seu meião espiritual e revestir da armadura de Deus e cair no campo, amém? Não tem esse negócio não, né? Então, muitas das vezes a gente não quer. Mas a Bíblia diz que Ezequiel, naquela visão, ele se tornou parte. E ele se lançou até o momento em que as águas eram profundas, né? E agora ele estava na dispensação de Deus, né? Porque enquanto eu posso, eu tenho o controle. Mas tem um momento que Deus tira de nós o controle está na mão dele. Aí o negócio fica pior, não é verdade? Aí tem gente que fica desesperado. Ei, Senhor, eu perdi o controle da situação. Mas Deus diz, mas eu estou no controle, amém? Aleluia. Eu estou aqui, o barco está na minha mão, o leme está comigo, não se preocupe. Esse vento vai passar, o mar vai se acalmar, a tempestade vai embora, você vai seguir, o barco não vai afundar. Quantas vezes você pensou que o barco ia afundar? Mas Deus não deixou, amém? Porque ele estava no controle. Você perdeu o controle, mas ele estava com o controle na mão dele. Na nossa vida é assim, querido. Às vezes a gente fica com medo. Imagina Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Senhor, não dá assim. Me dá um GPS aí pelo menos para mim já ver a terra, não é verdade? Não tinha nesse negócio, né? E às vezes é difícil você caminhar para em direção a algo que você não vê, né? Tem muita gente que pensa que namorou 2 meses, 1 mês, já conhece. Não, você vai conhecer na vivência. Eu estou há 33 anos conhecendo essa minha amada que eu adoro. Ela está lá do outro lado. 33 anos, cada dia eu conheço um pouquinho mais e fico mais apaixonado. Eu espero que seja recíproco, né? Então é assim, a vida é assim.
Para se conhecer, tem que se conviver. Você não vai conhecer o amor de Deus se não manter com ele uma relação. É igual o marido e a esposa. Você namora, você passa pelo período de namoro, você fica noivo, você faz planos, começa a comprar os móveis, né? E vai assim, vai. Você está naquele processo. Mas a partir do momento que você vai conviver, aí você vai começar a conhecer. Pô, não sabia que esse cara roncava tão forte dessa maneira. E agora, como é que vai ser? A minha já está esses anos todos, mas já aceitou, já acostumou. Eu digo para ela, eu tenho uma receita para você, dorme primeiro do que eu. Ah, mas você é uma pedra, você bate na cama e já dorme logo. Eu não. Eu falo, I'm sorry. Então é assim, conviver. Você só vai conhecer quando conviver, né? E cuidado, namorar é uma coisa tremenda, né? Manda flores, caixa de bombom, escreve carta, faz declaração. Mas se ele for assim agora, tem que continuar depois também. Não pode mudar, hein? Não pode mudar. Tem cara que só enquanto ele está naquela fase da conquista, ele é amoroso, carinhoso, é bombom, é flores, declarações, né? Você é a rosa que brotou no meu jardim. E por aí vai e tudo mais. Mas, depois que casa, passou os primeiros 5 anos, passou os primeiros 10, o negócio já começa a ficar meio esquisito, não é verdade? Não pode deixar a bola cair, não. Tem que continuar alimentando o negócio. Eu digo que vida conjugal é investimento. Você tem que investir, meu amigo. Não espere arrancar, ou seja, receber de onde você não botou. Não tem esse negócio, não. Tem que investir, amém? Então, a vida é assim. Você só conhece convivendo. Com Deus não é diferente. É preciso conviver com Deus. Se você ficar na margem das águas e não se lançar a águas mais profundas, você não vai conhecer o quanto Deus ainda tem a dar-te a conhecer. Deus quer revelar muito mais, né? Então a Bíblia diz que assim foi. E a Bíblia diz, um ministério marcado por muitos milagres. Assim como foi o ministério de Elias. Olha, Elias fez muitos milagres. Mas se você olhar a relação dos milagres operados por Eliseu e a relação dos milagres operados por Elias, Eliseu operou em Deus muito mais do que Elias. Muito mais, muito mais. Eu separei apenas 3 para citar. Quando ele visitou a viúva e aumentou o azeite da viúva, né? Onde ela chega ali, ele chega ali naquela casa, a viúva estava naquela situação difícil, ele diz, o que tu tens em casa? Tem um pouco de azeite, né? E aí ele fez um milagre. Então aumentou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da sunamita. Olha que situação, ele disse para a mulher, olha, daqui a um tempo terás um filho, a mulher teve um filho, o filho morreu, e agora? Como é que fica a palavra do homem de Deus, né? Olha, mas tu me disse que Deus ia me dar um filho, o filho morre, e ele foi lá e orou pelo menino, o menino ressuscitou, amém? Aleluia, né? Também foi o homem que Deus usou para dar uma palavra de ordem na vida de um homem importante, que foi Naamã. Quando Naamã chegou lá na cidade, ele não foi ao encontro de Naamã, mas mandou um mensageiro, diga a Naamã, para que ele se banhe 7 vezes nas águas do Rio Jordão, e a sua carne ficará limpa como a carne de uma criança. Né? E sobre essa palavra, houve uma resistência de Naamã a princípio? Sim, mas quando ele se deixou levar pela palavra e se submeteu e obedeceu, a Bíblia diz claramente que ele foi totalmente curado. Após o 7º mergulho na água do rio, né, ele saiu com a sua carne restaurada como a de criança. Então, foi um homem de Deus marcado no seu ministério por muitos milagres. Né? Ele viveu com Elias, conviveu com ele, aprendeu com ele, foi preparado por ele, e Deus o honrou fazendo ele efetuar muito mais do que Elias havia efetuado. Então, querido, Deus tem coisas grandes para mim e para você. Você precisa dizer, Senhor, eu quero te servir, Senhor. Eu quero aprender, Senhor, me ensina. Eu quero estar disposto a ser treinado, a ser preparado, assim como esses irmãos. Eles querem aprender a tocar o instrumento, mas para aprender tem que ir na aula. Para aprender tem que fazer o que o professor ensina. Para aprender tem que praticar de maneira correta. É assim, né? A mesma coisa, você vai elaborar um sermão, o sermão tem toda uma metodologia. Você tem que aplicar essa metodologia de acordo com o sermão que você quer ministrar. Então há uma estrutura, há um preparo, há um ensinamento. Eu tive que ir lá para a escola para ouvir, para aprender, né? Quando cheguei aqui ainda aproveitei e fiz mais 4 anos num college aqui em Rios de teologia, mais 4 anos. Havia feito no Brasil, fiz mais 4 aqui, né?
Que bênção, né? Então é isso, você tem que aprender. Tudo tem uma estrutura, tem que saber como. Você vai pregar um sermão expositivo, você vai pregar uma mensagem temática, você vai falar sobre um assunto, você tem que elaborar, você tem que formar o corpo, a estrutura. Introdução, dissertação, conclusão. Então tudo tem E para aprender, você tem que se colocar disponível. Amém? Tem que aprender, quer aprender, tem que se colocar disponível. Então é assim, há um preço a ser pago. Ninguém torna-se alguém bem-sucedido sem que haja por detrás um esforço. Amém? Tem que haver um esforço, tem que haver um sacrifício, né? Então, Deus quer fazer isso comigo e com você. Agora você precisa dizer a Deus, Senhor, eu quero ser preparado, eu quero aprender, eu quero crescer. Senhor, hoje eu quero, diante dessa palavra, eu quero dizer, Senhor, eu quero ir a águas mais profundas. Eu quero romper com as coisas que ainda me atrelam ao passado. Eu quero queimar a lenha, eu quero matar os bois, eu quero me despojar do velho homem e quero ser revestido do novo homem criado segundo o teu querer e a tua vontade. Amém? Vamos orar nessa manhã, em nome de Jesus. Você vai dizer isso para o Senhor. Senhor, eu quero isso. Eu quero crescer, eu quero aprender. Eu quero que tu me uses segundo aquilo para o qual tu me has chamado. Tu me tens chamado. Tu me chamou com um propósito. Deus não chama ninguém para chamar à toa. Deus chama com um propósito. E Deus não chama desocupado. Deus chama a gente ocupada. Você vê aqui que a Bíblia mostra claramente que ele estava arando a terra, né? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Mas Deus só chama a gente ocupada. Deus só chama a gente ocupada. E a gente tem que organizar o tempo para dar tempo para Deus. Eu digo assim, esse negócio de tempo é questão de disciplina. É aprender a administrar tempo para ter tempo para tudo. Amém? Você tem que ter tempo para o marido, para a esposa, você tem que ter tempo para os filhos, você tem que ter tempo para casa, para o lazer, para a igreja. Esse tempo é organização. Se você não tem que se organizar para isso. Tem que se disciplinar para isso. Então, Deus só chama gente ocupada, né? Você está trabalhando, você está estudando, mas Deus te chama. Vem me servir, vem caminhar contigo. Vem caminhar comigo, vem aprender da minha palavra. Aí você, mas eu não tenho tempo. E não tem tempo, esse negócio de tempo. Tem tempo para ficar na frente da televisão vendo besteira, como é que não tem tempo para vir na igreja? É ou não é? Ainda bem que você concorda comigo, né? É verdade. Então você tem que ter tempo, é questão de administração. Aprenda a administrar o seu tempo. Amém? Aleluia. Vamos orar então em nome de Jesus. Você vai aí no seu lugar, você vai fazer a sua aliança com Deus, o seu compromisso com Deus. Em que área você deseja que Deus use você? Em que você quer que Deus faça você crescer na graça e no conhecimento, para que você seja um instrumento usado pela mão de Deus. Quem sabe você nem tem ideia, mas Deus tenha talvez trazido você até aqui para te preparar e depois te levar de volta a um outro lugar onde Ele vai fazer algo grande, extraordinário, e já está no plano dele e você não sabe. Amém? Mas Deus vai fazer isso, então aproveite esse momento e cresça em Deus.